Grêmio decepciona também, 15 dias sem vencer. A última vitória foi com o Atlético Mineiro na Arena, jogando mal. Dá pra fazer uma leitura aqui do Grêmio. O Grêmio teve os 2 jogos contra o Bahia pela Copa do Brasil. Empatou os 2, saiu perdendo os 2. Buscou no finalzinho lá em Salvador, naquele confronto mata-mata. Empatou na Arena também, mais pro final do jogo, e venceu nos pênaltis com muita dramaticidade. O Grêmio não foi bem contra o Flamengo, pela Copa do Brasil também, tomou um 2-0, poderia ter tomado mais. E o Grêmio perdeu pro Botafogo no Brasileiro, perdeu pro Vasco da Gama ontem e empatou com o Goiás. Goiás e Vasco da Gama, lá embaixo da tabela, o Vasco era o lanterna da competição. Então, dos últimos 7 jogos do Grêmio, o Grêmio tem 3 empates, 1 vitória e 3 derrotas. Ou seja, de 21 pontos, o Grêmio fez apenas 6. Nesse recorte que eu faço das últimas 5 rodadas, dos últimos 15 pontos, o Grêmio tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, fez 7 pontos de 15. Menos de 50% de aproveitamento. A sorte do Grêmio, que só o Fluminense na parte de cima venceu. E o Bragantino, que o passou. E ali tem 1 ponto de diferença. Porque o Flamengo e o Palmeiras tropeçaram e o Botafogo empatou. A diferença pro Botafogo são 14 pontos, mas o Grêmio tem um jogo a menos. Mas o que preocupa nem é tanto a tabela de classificação, que eu vejo que o Grêmio vai brigar no G6, ali talvez no G4. O que preocupa é o desempenho. O Renato muda de esquema. 3 zagueiros, ontem colocou 2 zagueiros, mas muda de um 3-4-3, aí mudou para um 4-2-3-1, só que o desempenho está muito baixo. O Luis Soares, como a gente diz na gíria do futebol, morre de fome no ataque. As 2 melhores oportunidades do Grêmio ontem foram com o Luis Soares. Uma que ele bateu no cantinho, o goleiro tirou, no final do jogo, e uma que ele bate no ângulo. O Ferreira iniciou a partida para ser parceiro do Soares. Primeiro tempo até fez um primeiro tempo bom. Teve uma chance que ele podia chutar, tentou dar mais um drible. Mas o Grêmio teve problemas. Jogou com o Bruno Vini e com o Bruno Alves na zaga. E o Vasco praticamente não atacou no primeiro tempo. Mas aí o Renato optou pelo Natan, que foi muito mal. E tem um jogador que está muito mal há muito tempo, que é o Bitelo. O Bitelo não joga mais futebol. O Bitelo erra coisas bizonhas, não produz nada em termos de assistências e não produz nada em termos de conclusões, que era a sua característica, e por isso que o Bitelo foi até assediado pelo futebol europeu. Mas não joga absolutamente mais nada. E o Renato não está achando as soluções. Tanto que o Renato cavou ontem do banco de reservas o Gustavinho. Mas o Gustavinho não jogava há muito tempo. Botou até o Bessosi, o argentino que foi contratado. 20 anos. 20 anos. Mas só que o Gustavinho entrou e perdeu um gol na cara, errou lances assim que não se entendeu muito. E o Iturbe, esse não pode jogar, esse que foi contratado. Claro que os demais não estão à disposição ainda. Só estava o goleiro Kaique e o Bessosi. Não tem o João Pedro, que é um jogador que poderia ajudar no ataque. Mas aí preocupa o desempenho. O Grêmio vai fechar o turno contra o Fluminense na Arena no próximo final de semana. E tem, claro, esse jogo atrasado contra o Corinthians. Não tem nada no fim de semana. E outra coisa, o Grêmio treinou a semana inteira para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário vazio, sem público. Tinham até liberado mulheres e crianças, o STJD, mas o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro não deixou, porque tem também uma interdição lá administrativa. Então o Grêmio está numa situação muito ruim dentro do ano. É a pior parte do Grêmio dentro do ano é essa. A gente tem que contar essas situações. Flamengo e Bahia pela Copa do Brasil, mal, classificou contra o Bahia, mas jogando pouco. E aí depois venceu o Atlético Mineiro, mas tinha perdido pro Botafogo. E Goiás e Vasco é parte de baixo da tabela. Então o Renato vai ter que trabalhar. O Renato citou ontem na entrevista coletiva que vai trocar peças, e agora ele tem peças para trocar realmente, porque agora esses jogadores que vieram nessa contratação da janela são jogadores para serem testados, né, para jogar o João Pedro no ataque. Esse Bessosi pode iniciar uma partida, né, o Luis Soares pode ser poupado, ter algum jogo para colocar o João Pedro. Então tem essas situações que o Renato vai ter que o treinador fazer com que o time ande, porque é preocupante. E a outra coisa, depois do jogo contra o Fluminense que fecha o turno, o Grêmio tem o Flamengo no Maracanã com uma desvantagem de 2-0. E com esse tipo de atuação, o torcedor vai ter alguma esperança que o Grêmio reverta contra o Flamengo, o poderoso Flamengo dentro do Maracanã? É praticamente impossível. Tem que ter uma mudança de postura, uma mudança técnica de alguns jogadores, e a questão tática. Porque assim, ó, uma coisa é tu usar um sistema de jogo, outra coisa é tu variar um sistema de jogo em 6 meses, toda hora mudando. Por vezes dá certo, mas agora nesse momento não tá dando pro Grêmio. Não tá dando nem com 3 zagueiros, e não tá dando com 2 zagueiros. Acho que o Renato tem que fechar uma situação. Olha, eu vou jogar, vou definir, vou jogar assim. Como eu jogo sempre, um exemplo, no 4-2-3-1 com 2 zagueiros,
e assim vida que segue.